Olá, muito bom dia. O procurador-chefe da República em Alagoas, Paulo Roberto Olegário, convocou a imprensa para uma coletiva na tarde de hoje. Na pauta, a descoberta de um plano para assassinar um dos procuradores da República e também um dos juízes federais com atuação aqui no estado de Alagoas. A entrevista contará com a participação do procurador-geral Antônio Fernando Souza, do presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, Antônio Carlos Bigonha, entre outras autoridades nacionais e também locais. O ex-deputado Cabo Luiz Pedro foi ouvido na manhã de hoje no Fórum de Maceió. Ele é acusado de ser o mandante da morte do servente de pedreiro Carlos Roberto, que aconteceu no bairro do Taboleiro dos Martins. O depoimento começou com 2 horas de atraso. O ex-deputado e mais 7 acusados foram ouvidos pelo juiz da 8ª Vara Criminal, mas não há previsão para julgamento. O Luiz Pedro, ele já teve a oportunidade de depor quando o interrogatório, né? Mas todo ato processual se faz necessária a presença dos réus, é o que está acontecendo no momento. O julgamento só após a conclusão da instrução processual. Então, para tanto, é necessário que sejam ouvidas todas as testemunhas, tanto as arroladas pelo Ministério Público, quanto as de defesa e as testemunhas do próprio juízo. A defesa acredita na inocência do ex-deputado. Estamos suficientemente informados de que o ex-cabo Luiz Pedro é absolutamente inocente. E, naturalmente, dentro dessa perspectiva, a gente vai desenvolver todas as nossas ações. E peço a Deus que possamos obter absoluto êxito. Só hoje, 42 testemunhas foram intimadas, 36 foram localizadas, as outras 6 estão sendo procuradas. O ex-deputado é acusado de matar Carlos Roberto Rocha Santos em agosto de 2004. Segundo o Ministério Público, Luiz Pedro liderava um grupo de extermínio no Taboleiro dos Martins, eliminando pessoas consideradas indesejadas pelo ex-parlamentar. Os reeducandos do presídio Ciridião Durval se revoltaram na manhã de hoje pela falta de médico e também de dentista naquela unidade. De acordo com a assessoria de imprensa do sistema penitenciário, o médico responsável pediu demissão e o dentista teve problemas de saúde. Mas o departamento responsável do presídio está cuidando da substituição. Além desses problemas, os presos que trabalham lá no sistema reclamam também do atraso de pagamento da ajuda de custo. A assessoria do presídio informa que a verba ainda não saiu por conta do orçamento da intendência não ter sido publicado no Diário Oficial pela Secretaria do Planejamento. A revolta já foi contornada. O movimento social contra a criminalidade está reunido neste momento com o juiz da 12ª Vara Civil, Gustavo Souza Lima. Ele que vai julgar a ação cautelar impetrada pelo Ministério Público, pedindo o afastamento da mesa diretora dos deputados estaduais indiciados na Operação Taturana da Polícia Federal. O movimento pede a punição dos parlamentares envolvidos. Após o encontro com o magistrado, os integrantes do movimento têm reunião marcada com o Procurador-Geral de Justiça, Coaraci Fonseca. E na tarde de ontem, os integrantes do Núcleo Integrado pela Efetividade da Justiça, o NIEG, estiveram reunidos com o juiz Gustavo Lima. O magistrado garantiu ao coordenador do núcleo, o juiz Maurílio Ferraz, presidente da Almages, que até segunda-feira vai tomar uma decisão sobre o caso. Os assaltos a restaurantes voltam a acontecer em Maceió. Um estabelecimento foi assaltado na noite de ontem no bairro da Jatiuca. 3 homens invadiram este restaurante que fica localizado na Avenida Amélia Rosa e assaltaram vários clientes, entre eles uma promotora de justiça e um policial. Os bandidos levaram dinheiro, celulares e joias. Atenção, empresas e contribuintes, o prazo para entrega da declaração do imposto de renda retido na fonte referente a 2008, o chamado DIF, termina no próximo dia 15 de fevereiro. O documento deve ser entregue pelas empresas e pessoas físicas que fizeram pagamentos com retenção do imposto em 2007. A transmissão da DIF só pode ser feita na página da Receita na internet, que é www.receita.gov.br. Os atendimentos das unidades de saúde do Estado foram considerados normais pelo governo durante o período de carnaval. Reforço nas equipes médicas e descentralização do atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foram algumas das estratégias utilizadas pela Secretaria de Estado da Saúde para atender o fluxo intenso de pacientes durante o período carnavalesco. A Secretaria de Estado da Saúde
ela se organizou, né, para fornecer plantões extras para a população e abastecer as unidades que estão sob gerência do Estado, como as 2 unidades de emergência, a unidade de emergência de Maceió, a unidade de emergência de Arapiraca, os ambulatórios 24 horas, chamado mini pronto-socorro, o hemoal, o estoque de sangue do hemoal também foi disponibilizado para a população que necessitou e o resultado foi satisfatório para o atendimento da população nesse período carnavalesco. A superintendente de assistência à saúde fez um balanço dos números de atendimentos dos mini pronto-socorros de Alagoas. Nós temos 5 mini pronto-socorro localizados aqui em Maceió. Nós tivemos uma média de 800 atendimentos por cada unidade e 2.200 atendimentos na unidade de emergência. Apesar de termos tido um número maior de atendimento na unidade de emergência, nós tivemos um número reduzido de óbitos, quase praticamente em 50% a redução de óbitos. Isso demonstra que a unidade estava equipada, a unidade estava bem aparelhada e principalmente com a medicação suficiente para atender a todos os pacientes que lá se dirigiram, os usuários que procuraram a unidade. Nesta sexta-feira, a CEAL informa que os bairros do Farol, Jacintim, Ouro Preto e Tabuleiro ficarão sem energia elétrica. Os serviços foram suspensos por conta da manutenção na rede de distribuição. Como medida de segurança, a companhia informa, e isso é importante, o cliente deve considerar energizada todas as instalações elétricas durante o período de suspensão. Termina no próximo dia 7 de maio o prazo para que eleitores de todo o país possam mudar o lugar para a votação ou tirar um novo título de eleitor. 1.800.000 alagoanos escolhem, dia 5 de outubro, prefeitos e vereadores dos 102 municípios. O aviso vale também para quem teve o título cancelado porque não votou nas 3 últimas eleições. O corregedor do TRE avisa que até o dia 7 de maio, os eleitores devem estar atentos aos prazos do tribunal. Até o dia 7 de maio deste ano, o eleitor pode se dirigir ao cartório eleitoral para pedir o alistamento eleitoral ou a transferência do título de eleitor para onde ele agora esteja domiciliado. A Justiça Eleitoral apenas salienta que é importante que ele compareça com o máximo de antecedência para evitar aquelas terríveis e tradicionais filas que inevitavelmente acabam se formando às vésperas do fim do prazo. Então, quanto antes puder se dirigir ao cartório eleitoral da sua cidade, melhor é a recomendação da Justiça Eleitoral. Programa Bolsa Família. A Secretaria Municipal de Assistência Social realiza até hoje, sexta-feira, o recadastramento das famílias que têm filhos nas escolas Pompeu Sarmento, Fernandes Lima e José Correia e Freire. Isso todas localizadas no sítio São Jorge. Na próxima segunda-feira, a ação acontece no bairro da Xanda Jaqueira. A seguir, a nossa entrevista de hoje é com a técnica audiovisual do SESC, Nádia Rocha. Ela vai falar sobre o projeto Meio Dia de Graça, onde a população pode assistir filmes nacionais gratuitamente. Saiba como depois do intervalo.